Olá, como estamos no mês de novembro, né? Há uma série de atividades. Mês de novembro é o mês da consciência negra, em função da década de 80, 1980, o movimento social negro ter reivindicado este mês, porque coincide com a data de assassinato de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, o ambiente de resistência que mais durou no Brasil durante a escravidão, resistência dos africanos escravizados. E uma série de eventos se realiza, e ontem, dia 25 de novembro, a TV Cultura, que é uma emissora pública do estado de São Paulo, mas que circula nacionalmente, transmite nacionalmente, aliás, um dos melhores canais de televisão do Brasil, exibiu uma entrevista ao vivo com o jornalista Laurentino Gomes, que tem se notabilizado no Brasil por publicar uma série de livros de história. Evidentemente que ele diz que utiliza como marca do seu trabalho não os signos da historiografia, mas sim o método jornalístico de produção de conhecimento. E ontem o Roda Viva, que hoje está coordenado pela jornalista Daniela Lima, que vem a ser editora da coluna Painel, a coluna política do maior jornal do Brasil, um dos jornais mais influentes, Folha de São Paulo, o Roda Viva convidou Laurentino Gomes para falar do seu novo livro, que na verdade é uma trilogia na qual ele aborda o sistema escravista no Brasil. Essa é a proposta dele, e saiu o primeiro livro, e num esforço de marketing bem sucedido, a editora dele, mais os seus patrocinadores, conseguiram colocá-lo ontem no centro desse programa de entrevista Roda Viva. Um amigo meu até mandou uma mensagem: Fernando, bora assistir Roda Viva. Eu liguei, bastou 5 minutos eu assistindo no início do programa para ver, pô, esse cara tá falando besteira, esse Laurentino Gomes tá falando merda sobre a escravidão e o sistema escravista no Brasil. Até entrei no Facebook do Roda Viva e enviei uma mensagem perguntando, reconhecendo o esforço da produção em abordar a temática, né? Mas será que aquela era a figura certa? É certa no sentido de marketing, no sentido mercadológico, de vender o livro dele, de Laurentino Gomes. Porque há tantas pessoas no Brasil muito mais qualificadas e capacitadas para falar dessa temática. Eu até indiquei o professor Kabengele Munanga, né, um africano naturalizado brasileiro, congolês naturalizado brasileiro, que poderia estar ali no centro de Roda Viva. Nunca vi o professor Kabengele Munanga, que tanto conhece sobre esse problema, estar no centro da Roda Viva. Será porque o Kabengele Munanga tem autoridade por ser negro, falando do negro? O Roda Viva convida um não negro, né, um descendente, ele até disse, de português, Laurentino Gomes, filho de imigrantes portugueses, para falar sobre a questão. Aliás, ele se mostra competente para falar sobre a questão. Não é que somente o negro deva falar sobre o negro, mas pelo amor de Deus, está na hora do negro ser o sujeito do seu conhecimento. O Roda Viva não se apercebeu disso? Que besteira! Chamaram o Laurentino Gomes para ficar falando merda lá. Quer dizer, foi incrível. Em 10 minutos eu assisti no programa, né, a carrada de idiotices dita por esse senhor, por esse sujeito. E olhe, ele está nos ameaçando com mais 2 volumes de uma trilogia chamada Escravidão, né, que evidentemente o mercado editorial brasileiro e a editora dele, está por trás dele, financia esse projeto dele, né? Ele até disse que já viajou para sua pesquisa, viajou por 8 países africanos, né? Conta com colaboradores, inclusive citou, em termos da questão da religiosidade africana, uma moça que mora aqui em Salvador, a Urânia, para falar sobre religiosidade. Olha as fontes dele. Quer dizer, o cara quer consultar como é que se dá o mundo da religiosidade
afro-brasileira e consulta uma jornalista também, Urânia Umbuto, né? Urânia alguma coisa. É uma pessoa próxima, eu até a conheço, respeito, mas não é a melhor fonte. Então, se as fontes que baseiam, com que se baseia a pesquisa de Laurentino Gomes para sua obra, são essas a que ele menciona, então paciência. Quer dizer, o cara fica lá 2 horas, os jornalistas, a bancada de jornalistas convidados, despreparada. Quer dizer, eu até atribuo isso à questão, eu atribuí a 2 fatores, a questão de ter uma bancada tão despreparada para entrevistar Laurentino Gomes. Ou o Roda Viva está em contenção de despesas, quer dizer, um problema de contenção, nós não podemos convidar gente de fora do eixo São Paulo, basicamente é São Paulo, e também para ficar na zona de conforto, a produção convida jornalistas da Folha de São Paulo, em maioria, eu tenho assistido o Roda Viva sempre, a Daniela Lima, a produção agora convida o pessoal dela mesma, pessoal da mesma entourage dela, né, de Daniela Lima, jornalista da Folha de São Paulo, gente que trabalha na Folha de São Paulo, gente que trabalha no jornal Estado de São Paulo, quer dizer, não sai dali do eixo Rio-São Paulo para entrevistar gente como Laurentino Gomes. Agora, uma bancada ultra despreparada que permite que o entrevistado fale o que quer e sem nenhuma contestação. Quer dizer, pasmem quando Laurentino Gomes, tentando explicar a etimologia da palavra escrava, diz que a etimologia remete à palavra slave em inglês, que na verdade já é uma tradução dos eslavos, que foram os primeiros escravos, ali naquela região onde hoje é a Rússia, foi a União Soviética, né? O povo nórdico que se chamava, eram os bárbaros, né? Que eram os eslavos. E pasmem, ontem, quando ele se refere a isso, o ex-editor de ciência da Folha de São Paulo, Marcos Augusto Gonçalves, um cara já maduro, né? E diz, eu não sabia disso, eu não sabia que escravo vinha de slave, que vem de eslavo. Meu Deus do céu, estamos em 2019. O cara que era editor de ciência, veja bem, editor de ciência do maior jornal, Rússia e Ucrânia, é isso mesmo, filha. Editor de ciência do mais importante jornal do Brasil, Marcos Augusto Gonçalves, diz, poxa, eu não sabia que escravo vinha de slave. Meu Deus do céu, repara, se o editor de ciência de um dos jornais mais influentes, que trabalha lá no jornal há uma carrada de anos, há 30 anos, precisou que Laurentino ontem dissesse que a palavra escravo descende de slave, que vem de eslavo, e ele dizer, estou surpreso com isso. Olha a qualificação dos jornalistas que estavam na bancada do Roda Viva ontem. Chamaram uma moça lá da revista Piauí, um outro lá do Globo, um outro jornalista do Globo e um outro do jornal Estado de São Paulo, os 4 que eu mencionei aqui, negros, os 3 ou 4 que eu mencionei, mas extremamente despreparados, que permitiu que Laurentino Gomes dissesse porque ele é contra o uso do termo africano escravizado e usa o termo escravo, né? Então ele fala lá as baboseiras dele, justifica pela origem semântica, né? Começa a discutir semântica, porque escravo é sujeito e escravizado é adjetivo, portanto eu acho que é uma perda adjetivar e não é escravizado, é escravo. Então permite que ele fale aquilo. Outra coisa, quando alguém menciona a luta que o movimento social negro tentou implantar no país nos últimos 20 anos, a luta por reparações, né? Atribuindo inclusive ou seja, o quanto custou a escravidão, e tem lá os dados, porque eu estava na linha de frente junto com outros colegas lá da Universidade de São Paulo, né? Pedimos a assessoria da FIP, né? A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Faculdade de Economia da USP, para fazer um cálculo de quanto custou a escravidão,
Quer dizer, custou para os negros. Quanto custou para os negros a escravidão? Então nós quantificamos, realmente quantificamos, porque estamos num ambiente capitalista, num ambiente de mercado, pedimos esse cálculo. O cálculo foi feito, senhor Laurentino Gomes, né? Esse sujeito que aqui fala, ele é uma das pessoas que estava na equipe, que conversou, que discutiu com os gestores lá da FIP, né, da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP, e fizemos um valor, um cálculo da escravidão, certo? E chegamos a um número, sabe quanto foi? A época, isso é 1990, 93, 92, 93, 6 trilhões e 400 bilhões de dólares foi o custo da escravidão. É quanto o Estado brasileiro nos deve aos afrodescendentes. É daí que surge a ideia das reparações. Não é uma ideia atabalhoada, né? É uma ideia científica que nós vemos defendendo desde 1993. Nós chegamos a entrar com uma ação na Justiça Federal em São Paulo, né? Solicitando, apresentando esses dados e solicitando à União que indenize os afrodescendentes, os descendentes daqueles 4 milhões ou 5 milhões de africanos que foram trazidos para o Brasil escravizados. Não eram sujeitos, eles não nasceram escravos, né? Eles não eram sujeitos. Então, nós chegamos a entrar com uma ação na Justiça Federal pedindo a reparação, né? Nós entramos com um projeto de lei no Congresso Nacional, um projeto de lei de iniciativa popular. Nós levamos lá no dia 20 de novembro de 1995, durante os 300 anos da morte de Zumbi, nós entregamos na Câmara dos Deputados, e eu estava junto com os meus colegas numa grande marcha que houve nos 300 anos da morte de Zumbi, em 20 de novembro, entregamos um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei de iniciativa popular, certo? Entregamos à Câmara dos Deputados, que recepcionou essas 10 mil assinaturas, 15 mil assinaturas, um pacotão, vários pacotes. Foi o então deputado Paulo Paim. Isso depois viria a ser trabalhado por Paulo Paim, dando origem ao Estatuto da Igualdade Racial. Então nós estabelecemos um quanto custou, e a partir daí que solicitamos, né, indenização, reparação, políticas compensatórias de ação afirmativa, entre as quais cotas para os negros nas universidades, em espaços públicos, etc. Então ele argumenta, o Laurentino Gomes argumenta que mas não se pode quantificar o sofrimento, papapá. Não se pode o quê, meu irmão? Por que com outras etnias se pode? O que acontece, por exemplo, com os judeus no mundo todo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, em que se reconhece os males praticados pelo sistema nazista, né, as dores provocadas, e apesar desse reconhecimento das dores, da dívida moral, eles são indenizados pecuniariamente, materialmente. A mesma coisa com os indígenas, né, os indígenas no mundo todo, né. Alguém lá perguntou, acho que o Marco Augusto Gonçalves, de que o problema não é somente com os negros, aí tem os índios. Olha, poxa, ainda esta semana eu estava numa mesa na Universidade Federal do Sul da Bahia, né, em que esse tema veio a ser abordado, porque na mesa tinha também pessoas falando de suas pesquisas com os indígenas e colocando no mesmo balaio de gato. Quer dizer, agora se deu esse apanágio, né? O sofrimento do indígena, o sofrimento dos travestis, o sofrimento dos homossexuais, é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa. E eu dizia que não é a mesma coisa, né? O movimento negro é até solidário. Historicamente, somente o movimento social negro é solidário com essas causas de outras minorias. Primeiro, nós não somos minorias e nós somos solidários. Agora, não venha dizer que o sofrimento indígena, o sofrimento do travesti, do LGBT é a mesma coisa, então vamos ter cota. O movimento negro até aceita. Tanto é assim que recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o crime de homofobia, né, um crime análogo ao racismo. Quer dizer, foi uma muleta encontrada pelo STF, né, para incluir o crime de homofobia como um crime de racismo.
Porque na verdade o que é racismo, o que é crime é o racismo. Isso está inscrito na Constituição Federal Brasileira de 1988, que desdobrou em lei específica. Agora não é a mesma coisa. O único grupo na história brasileira, ou do chamado Novo Mundo, que sofreu os horrores do escravismo colonial de forma permanente e constante por 4 séculos, foram os africanos, foram os afrodescendentes. Então não é a mesma coisa. Eu reconheço os massacres sofridos pelos indígenas, os naturais aqui da terra, que foram massacrados, exterminados, etc. Mas eles não sofreram os mesmos horrores que os africanos destituídos da terra lá, aliás, coisificados, objetificados, sofreram. Inclusive como política de Estado, na época do Estado colonial português, que logo, por uma questão de iniciativa e também de iniciativa religiosa dos jesuítas, os indígenas contaram com uma certa proteção, dessas instituições de Estado, coisa que os africanos não. Logo a igreja e o poder colonial reconheceu a humanidade dos indígenas com pouco tempo de presença aqui no Brasil. Entretanto, a Igreja Católica, o Papa, tem uma bula reconhecendo a humanidade indígena, mas o negro não. Ao negro foi dito que o negro sequer tinha alma. Isso que está estabelecido. Por isso, o negro pode ser chicoteado, pode ser massacrado, pode ser assassinado, como até hoje. Até hoje muita gente acredita que o negro não tem alma e não é sujeito de sua própria história, tendo que convidar um Laurentino Gomes para ficar falando besteira num programa de transmissão de rede nacional, e nós temos que ouvir calados isso. Quando é que o Roda Viva vai nos convidar para ir lá? Eu peço direito de resposta. Se a produção do Roda Viva quer nos ouvir, eu peço direito de resposta. E vocês coloquem na bancada quem você quiser, inclusive o Laurentino Gomes, para debater comigo, para debater com um sujeito como o professor Kabengele Munanga e tantos outros, Mauro Golpo Fessetrone e tantos, Sueli Carneiro, e tantos outros que vão desmistificar esse projeto editorial, que tem Laurentino Gomes como um dos autores. Minha companheira até disse: Fernando, leia para poder fazer uma resenha sobre a trilogia. Eu digo: eu vou perder meu tempo, eu tenho que ler isso aqui, Maria do Carmo Rebouça dos Santos, a professora lá da Universidade Federal do Sul da Bahia, que também vai fazer uma série de livros sobre a cooperação internacional em países africanos, no que isso tem de bom, no que isso tem de complicado, no que isso tem de deletério para essa autonomia desses países africanos. Esse é o primeiro livro, Guiné-Bissau, da independência colonial à dependência da cooperação internacional para o desenvolvimento. Aí, é uma boa pauta para a produção do Roda Viva, convidar a professora Maria do Carmo Rebouça dos Santos, que tem expertise nessa temática, para discutir, para falar sobre esse assunto. A Guiné-Bissau acaba de realizar eleições gerais eleições presidenciais agora no último domingo, assim como o Uruguai, Então é um tema da ordem do dia, é um tema da atualidade. E quanto à trilogia de Laurentino Gomes, com todo o respeito que eu tenho, e olha, o debate tem que ser de alto nível. Eu não estou aqui discutindo o uso feito pelos negrófilos. Negrófilos é um termo que eu cunhei numa pesquisa para definir esses scholars brancos que fazem carreira, falando sobre os negros de forma que parece até com muito mais autoridade do que os próprios negros. Eles examinam as questões do negro, a questão racial no Brasil, como se estivesse examinando um cadáver. No fundo, é uma certa tara, inclusive tara sexual, para tratar de um assunto no qual eles não teriam tanta... Hoje em dia nós não aceitamos mais isso, tanta competência quanto nós, porque hoje nós temos no Brasil, centenas, milhares de pesquisadores, senhores de direito, sujeitos de direito, que sabem discutir essa questão. Atenção, produção Roda Viva,
Cuidado, hein? Muito mais do que esse utilitarismo, né? Eu sei que por trás disso há toda uma questão mercadológica, de marketing. Marketing para vender o livro do senhor Laurentino Gomes, né? Então, muita atenção, porque senão o Roda Viva cai num descrédito, viu? Um abraço, assine o canal se você gosta desse conteúdo e divulgue esse vídeo.